voz também. Muito boa tarde a todos e a todas, quem nos segue aqui na sala e quem nos segue remotamente também pelo site. E estamos aqui na segunda fase deste encontro regional Alternativas a Herbicidas, promovido pela Quercus, que desde já agradecemos mais uma vez por se ter lembrado Guimarães para este fórum e para esta discussão. Eu estou largamente acompanhada. Hoje temos aqui várias pessoas diferentes que podem falar de perspectivas diferentes, da questão das alternativas aos herbicidas, de como gerir com a população, porque são pessoas que estão no terreno, são pessoas que se dedicam ao seu local e que têm muitas vezes esses problemas associados do não corte das ervas, da não utilização do glifosato. O professor José Fonseca, que está cá em representação da Junta de Freguesia das Taipas, mas também que é o coordenador da Brigada Verde das Caldas das Taipas, que é uma vila de Guimarães. Aqui à minha direita tenho o Presidente da Junta de Fornelos, certo? O Luís David Fernandes. À minha esquerda tenho a Crisália Alves, que é chefe de divisão dos Espaços Verdes da Câmara Municipal de Guimarães. Depois temos o Presidente da Junta de Sabugal, não é? Baraçal, no Sabugal. Carlos Afonso. E, por último, temos o técnico da Câmara Municipal de Lousada, Luís Sousa. Certo? Pronto. Isto vai ser uma conversa. Nós também temos aqui o Luís Sousa pretende também fazer uma pequena apresentação para reforçar o que vamos dizer. Vai ser uma conversa, espero que seja produtiva e que nos interrompam e que façam questões ao mesmo tempo também. A primeira pergunta é um bocadinho geral para todos, que se apresentassem um bocadinho e que dissessem o porquê de terem decidido, num determinado momento, acabar, por exemplo, com o glifosato e aderir ao movimento da Quercus de autarquias sem o glifosato. Muito boa tarde a todas e a todos. Agradecer o convite que nos foi formulado para estarmos aqui, com muito gosto que partilhamos as nossas práticas. A dada altura, vou só, se calhar, direcionar mais o microfone. A dada altura, houve uma decisão sem retorno por parte do Executivo da Junta de Freguesia, já tinha vindo da Câmara Municipal de Guimarães, o não uso de herbicidas, e a partir dessa mesma decisão não usamos qualquer tipo de herbicida em qualquer espaço da freguesia, seja ele pequenino, seja ele grande. Não podemos abrir mesmo exceções. Até porque na nossa freguesia nós temos a sorte de ser banhados pelo Rio Ave e portanto, temos esta ligação e este dever de proteger o rio. E sabemos que, mais tarde ou mais cedo, tudo o que lançamos, principalmente nesta parte mais de margem, ou das freguesias que estão mais próximas do Rio Ave, mais rapidamente estão no rio. E então esses dois motivos, portanto, o facto da Câmara ter também este objetivo de no Conselho não se usar o glifosato, e depois também de termos esta proximidade com o Rio Ave, levou-nos a tomar esta decisão. É evidente que depois tivemos outros motivos, não é? Tivemos outros motivos porque depois acabamos por ver a biodiversidade e realmente deixar de ver aqueles taludes, aqueles passeios secos e começar a vê-los verdes, floridos, e isso ainda nos deu mais certezas de que realmente este é o caminho que temos que percorrer. Pronto, fundamentalmente foi isso. Obrigada. David, e por FAF, esta freguesia de Fornelos, também, que ainda por cima FAF, ainda por cima é uma zona mais úmida,
acredito que acontece um bocadinho aqui como Guimarães, que as ervas nascem a toda a hora. E como é que foi essa decisão? Boa tarde a todas e a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra estar cá neste evento, não é? Que é super importante, e agradeço muito à Alexandra, uma amiga já de alguns anos. É o seguinte, nós estamos na Junta de Freguesia desde 2013, não é? E as juntas anteriores já traziam o uso de glifosato e de herbicidas. Quando entramos, nós não foi logo naquele ano, mas no ano a seguir decidimos cortar de vez, não é? Primeiro olhamos para a conta do glifosato, era caríssimo, e fizemos as contas, nós com isso conseguimos comprar equipamento para fazer de forma mecânica, e então compramos uma motorroçadora, uma de costas, e um soprador, o dinheiro do glifosato de um ano só, e a máquina ainda dura, e o glifosato era só para aquele ano. É claro que o funcionário da junta estranhou um bocadinho, não é? Mas explicamos, olha, nós queremos ser uma freguesia mais ecológica, o glifosato é uma coisa muito perigosa para a saúde das pessoas, então vamos tentar, e disse, mas vai ser difícil, porque já com o herbicida é complicado, sim, vamos tentar. E então tentamos, não vou dizer que no primeiro ano as pessoas não reagiram muito bem, acharam que a freguesia estava mais suja, mas entretanto nós candidatamos ao Ecofreguesia em 2016, penso que fomos das primeiras freguesias do Distrito de Braga a ser consideradas Ecofreguesia, então aí reforçou, e aí dissemos, olha, nós precisamos de realmente fazer coisas diferentes, e essa era uma delas, e vamos manter isso. Então de lá para cá nunca mais usamos o glifosato. E as ruas estão bonitas igual, estão limpas igual. Eu tenho a certeza, e as pessoas hoje dizem-me que têm mais gosto na freguesia do que tinham antigamente, não é? Não há assim tantas reclamações como houver no início, que é um processo, não é? E as pessoas entenderam e perceberam que realmente é esse o caminho. E, ao contrário que às vezes, o que se disse hoje de manhã, as pessoas limpam as frentes das portas. Acontece muito na freguesia, as pessoas, ao ter esse gosto, não é, de ter a frente, não é, que é público, mas é a frente do caminho delas, de arrancar as ervas à mão, ou de barrer até, e isso ajudou bastante. Depois há outra questão é na maneira também como nós construímos sempre, cada vez que fizemos uma obra, as próprias valetas, nós em vez de meter o pó de pedra só, metemos em cimento. E só isso vai evitar muito o aparecimento de ervas espontâneas. E outras técnicas que fomos usando ao longo dos tempos, e hoje, desde 2014 para cá, nunca mais usamos, não gastamos mais dinheiro porque o funcionário é o mesmo, só temos para a freguesia toda, e conseguimos manter mais ou menos a freguesia com as ervas controladas. Muito obrigada. Nada. E Guimarães tem esta ideia que muitas vezes as pessoas acham que as ervas são lixo. É verdade. É uma luta diária, digamos, de que para a população, para o município, ter uma caldeira com ervas, ter um passeio com ervas é um descuido, é o não querer saber, é o não querer fazer, e não é assim o objetivo. É mesmo não usar herbicidas, e mesmo por outro lado o não corte é também fomentar a biodiversidade, fomentar um ecossistema em cada caldeira, em cada passeio. Pelo caminho vinhamos a comentar que recebemos justamente uma reclamação de um local que tem ervas e que é o nosso descuido, que não vamos lá cortar as ervas. Mas com o projeto Poloniza-te, com o trabalho que tem feito de sensibilização, as pessoas também já encaram de uma forma diferente de deixar crescer nos passeios e nas caldeiras a vegetação. É uma política que tem vindo a ser implementada pelo município já há muitos anos, depois com a assinatura reforçada, com a assinatura protocolo com a Clercos não glifosato, e é uma batalha diária, e esperemos que um dia deixe de ser batalha e seja normal olhar para uma caldeira e ter ervas e ter uma vegetação espontânea, e usufruímos da beleza que tem as flores nos taludes, mesmo no corte dos taludes, nos espaços verdes, não fazemos tanto o corte.
colocámos também conjuntamente com o laboratório informação a dizer isto não é descuido, é mesmo um fomento do novo ecossistema da biodiversidade, mas é uma luta diária. Pois imagino que sim. E de facto vinhamos a falar disso porque, por incrível que pareça, vinhamos a receber mesmo uma reclamação de umas ervas e eu estava a dizer, devíamos convidar a pessoa a ouvir este seminário tão interessante, porque de facto as ervas não são lixo. E como é que é no Sabugal, no Baraçal, isto, eu vejo mal, cada vez vejo pior, isto é uma desgraça. Como é que é no Baraçal? Foi bem. Correu bem, Antes de começar, que ainda não agradeci, queria agradecer à doutora Alexandra o facto de ter convidado. Conheço a Quercus desde a sua gênese, portanto, não sou muito ativo, mas tenho vindo a acompanhar o vosso trabalho. A experiência no Baraçal, portanto, temos que recuar até aos anos 90. Nós tivemos a sorte de haver um ano em que, portanto, e era o tempo em que os rebanhos passeavam ainda nas ruas da aldeia, e tivemos a sorte de haver um ano que morreram 3 ou 4 cabras ou ovelhas por causa de uma aplicação de Roundup da famosa Monsanto. E eu digo a sorte porque foi esse facto que, de certa forma, despertou a ideia de que se calhar teria que se fazer alguma coisa relativamente a isso. Portanto, ainda houve durante muito tempo rebanhos a vaquear pelas ruas e houve também nessa altura, portanto, relatos de más formações, portanto, em crias de animais supostamente que tinham a ver com a ingestão desse herbicida forte, que na altura não tinha uma legislação ainda própria, portanto, e cada um deitava o que lhe apetecia. Eu integrei o Executivo quando essa mudança se deu, portanto, houve uma renovação, portanto, foi gente mais jovem. Tomámos essa decisão e até ao dia de hoje, já lá vão 20 e poucos anos, nunca mais tivemos herbicida nem qualquer produto semelhante. Fizemos uma experiência no cemitério com o ácido pelargónico, mas nem isso vamos utilizar, porque para além de ser extremamente caro, não tem uma eficácia prática, não é uma solução. Não é uma solução. Então, fazemos, portanto, a limpeza com máquinas, com as célebres roçadoras. Há sítios, como eu disse na parte da manhã, que têm que ser mesmo limpos, portanto, os arrelamentos, a partir do momento que a erva tenha uma determinada altura, têm que ser cortados. Temos que conviver agora com a questão das alterações climáticas que na nossa região provocaram que nós temos que cortar a erva durante o ano todo. Eu ainda me lembro quando não era assim. Portanto, nós tínhamos um período da primavera que tínhamos uma forte projeção da erva, tínhamos todo o inverno que não era preciso mecanizar nada e agora temos que cortar a erva. Portanto, quem for à minha aldeia agora vê erva verde nos passeios. Há uns anos atrás, a geada teria solucionado essa questão. Portanto, é mais um gasto, mas eu penso que compensa. Eu também nunca conheci outra solução, para mim compensa. É a solução que eu implementei, está, portanto, há 25 anos a funcionar e eu daqui só queria dizer a todos os colegas presentes da Junta que não tenham medo de fazer contas, nem de coisa nenhuma, porque isso funciona, só tem que explicar às pessoas que uma zona, ainda por cima uma zona rural, portanto os passeios não têm necessariamente que estar como nós estamos aqui a ver este piso. As pessoas têm que perceber que têm que olhar para um passeio e ele poder estar com um ligeiro relevado. Está bem, descuidado é quando as espigas já chegam cá para cima e têm 50 centímetros ou 60 ou 70. Aí sim nós vamos atuar e vamos fazer essa correção. Mas ter um relevado limpo numa zona rural é completamente despropositado para mim. Portanto, agora, há um fenómeno importante que é, as pessoas, portanto, no mundo rural, as pessoas tendem, e num determinado período, tenderam a copiar um pouco as experiências, tendendo um bocado a se urbanizarem. Então é chique, se calhar, estar tudo muito limpinho, ou se calhar não, ou se calhar nós temos Acho que cada vez mais vamos voltar a essa questão
Exatamente, de ter, era por aí. de ter a parte mais rural mesmo no nosso cotidiano e ter os jardins, e viu-se isso muitas vezes na pandemia, que as pessoas voltaram a sentir necessidade de ter casas com terreno para poderem andar e terem os parques, muitas vezes, que foram tão importantes nesta época da pandemia. Ter a vossa opinião de autarcas é muito importante, porque nós técnicos muitas vezes algumas vezes temos essa sensibilidade, mas depois as autarquias, quer sejam as câmaras municipais, quer sejam as juntas de freguesia, é que têm que tomar a decisão, e essa decisão muitas vezes é contrária ao que a população deseja naquele momento, sem sequer ser, porque não está a pensar naquele momento e naquela hora. Por isso, ter o vosso contributo neste seminário é mesmo importante, porque é para fazermos disto uma replicação e que outros autarcas que vos estejam a ouvir percebam que, de facto, no início pode ser difícil, até pode ser, mas que com o tempo as pessoas percebem que é melhor para o seu local. E agora vamos ouvir mais um técnico da Câmara de Lousada, que nos vai apresentar também os exemplos que a Câmara de Lousada tem nesta área, também tão conhecida, com as suas preocupações na questão da natureza e da biodiversidade. Boa tarde, não sei se está a funcionar. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite que nos foi endereçado. Infelizmente o Sr. Vereador Manuel Nunes não é possível de estar presente por questões de agenda, mas pronto, incumbiu-me a mim, que fui eu que abracei nos últimos tempos, então, esta questão dos nossos chamados espaços vivos. Ainda não ia apresentar as imagens, mas não há problema nenhum, pronto, falar um pouco. Então, a questão aqui dos usos dos herbicidas foram suspendidos, precisamente o seu uso pelo Sr. Vereador Manuel Nunes, precisamente por causa do Plano Municipal de Sustentabilidade. Mas não foi algo feito avulso, ou seja, não foi uma iniciativa sozinha. Quando nós começámos a nossa formação de equipa e a implementar então este plano em Lousada, começámos primeiramente a aplicar juntamente com a população, a sensibilizar, a formar as pessoas, a educar sobre a importância dos nossos espaços naturais. Para quem não conhece Lousada, é um concelho densamente povoado e que ao longo dos anos teve práticas muito nefastas para o ambiente. E então o que nós estamos a tentar fazer é reverter e salvaguardar os pequenos valores que vamos encontrando. E não poderia ser feito nós estarmos a conservar num local e estarmos com más práticas no outro, porque se nós pensarmos às vezes os espaços verdes municipais, apesar de pequenas parcelas, pequenas áreas, podem não ter um impacto significativo. Nós, por exemplo, em Lousada temos 270, se não estou em erro, espaços que estivemos a monitorizar que prefazem 10 hectares de área. Ou seja, é uma coisa considerável. E pequenas ações permitem-nos então começar a aumentar a diversidade dos animais que estão na sua envolvente. Enquanto que nos espaços adjacentes à cidade nós não controlamos, os espaços privados, não controlamos as práticas feitas, o que é que os proprietários fazem, precisamente nos espaços urbanos então temos este poder de decisão, temos esta capacidade para melhorar as condições. E apesar da população poder inicialmente ser contra, isto foi muito bem feito, porque foi durante o Covid, as pessoas estavam mais em casa, não se aperceberam bem de nós não estarmos a cortar os espaços verdes, mas foi imediatamente aplicadas tais placas, se calhar vocês viram, com as abelhas, a dizer que estamos a ajudar os polinizadores. Ou seja, já havia um papel de sensibilização, para além do outro, que nós nunca parámos com as diversas atividades. E então tivemos resultados extremamente positivos. Agora em 2022 mudámos um bocadinho a estratégia, porque nós simplesmente estarmos a utilizar a abelha, que normalmente é o embaixador dos polinizadores, serve de espécie bandeira, talvez passe uma mensagem um bocadinho errada, porque na verdade a abelha que as pessoas conhecem é a abelha melífera, a abelha do mel, que as populações não estão ameaçadas, na verdade estão a aumentar, porque tem alguém que cuida delas. Então nós temos de nos preocupar todos os outros invertebrados, todas as outras espécies que ocorrem nesse espaço e que podem beneficiar deles e que não tem quem os ajude. Nós vimos aqui borboletas, vimos o caso dos abelhões, que também já estão a começar ameaçados por causa muitas vezes da utilização então destes herbicidas. Tivemos este caso em pleno centro da vila de Lousada, em que tivemos, por não utilizar qualquer tipo de fitofármaco, tivemos uma explosão das joaninhas, que tiveram a criar dezenas de joaninhas junto à rota do Românico. Foi muito engraçado porque as pessoas até passavam e começaram a perceber-se destes pequenos casulos, isto é a pupa e uma joaninha recém-eclodida,
E isto vai não só potenciar o espaço local, mas espalhar-se para as áreas adjacentes, prestar também serviços de ecossistema a agricultores, por exemplo. Esta é uma espécie muito curiosa, que em 2011 foi descoberta pela primeira vez esta espécie de orquídea, que é a erva-língua, se calhar alguns de vocês conhecem, é uma espécie bastante comum por todo o país, mas foi a primeira vez descoberta precisamente numa rotunda, por não ter sido cortada a vegetação nesse ano, numa rotunda em Lousada, e apenas 5 indivíduos. 5 indivíduos é pouco. Será que não há mais no município todo? E então nós continuámos com esta prática, só foi cortada já no início do verão, ou seja, já tinha ocorrido a floração, as espécies tiveram tempo de florir, e o que aconteceu foi que passámos de 5 indivíduos e mais 3 noutra área verde, ou seja, 8 indivíduos nós conhecidos nos espaços verdes, para 2.397, neste ano corrente 2022. Ou seja, uma explosão enorme, e vocês veem aqui o polinizador, que é um polinizador específico, em que depois vai carregar os estamos, vocês conseguem ali ver, para outras orquídeas, e vai polinizando desta maneira. Por exemplo, as moscas, que muitas vezes as pessoas até pensam que são abelhas. Também aqui o caso dos sarfídeos, que as pessoas muitas vezes não dão o valor, por pensar em moscas é um aspecto negativo, mas penso que sejam os segundos polinizadores mais importantes de flores, nomeadamente das culturas também agrícolas. Depois temos aqui uma abelha, também uma ocera muito engraçada, com umas antenas muito longas, já diferente, temos as abelhas solitárias. E quando nós também pensamos nos espaços verdes, nós hoje já falámos um pouco sobre o arvoredo, ou seja, não é só o que está rasteiro, nós cortarmos. Infelizmente, nós não conseguimos controlar o abate discriminado das árvores, porque nós temos poucas espécies protegidas em Portugal. Os exemplares de grandes dimensões, muitas vezes o que é rotulado, está doente, por causa de ter as cavidades, e as pessoas querem cortar tudo. Então o que nós procurámos implementar em Lousada foi um plano do arvoredo municipal, em que nós estivemos a identificar todas as árvores de grandes dimensões, sabemos onde é que elas estão, sabemos que espécies é que são, sabemos as suas condições, para que quando alguém quer fazer um abate, este é comunicado a nós. Tem de haver um parecer da Câmara, que vai ser os biólogos da Câmara que vão avaliar o estado de saúde da árvore e se realmente se justifica cortar ou não. Em outros casos, se houver uma ilegalidade, também é reportado para nós e nós vamos avaliar e depois tomamos os procedimentos. Outras espécies que muitas vezes passam despercebidas mesmo nos espaços verdes, os pirilampos, infelizmente eles foram muito afetados, principalmente por causa da poluição, por causa de afetar as presas que eles se alimentam. Alimentam-se de espécies que nós não gostamos muito, são os caracóis e as lesmas principalmente, e nós ao colocar os venenos vamos estar também a eliminar estes animais. Este foi no Parque Urbano de Lousada. E depois todo este nível de invertebrados depois atrai a fauna. Este também é lá no Espaço Verde de Lousada, e nós temos um casal de popas que criou com sucesso as suas crias, e vemos a cria sempre a pedir comida à mãe, que vai procurando no solo, porque nós, a aplicar o herbicida, matamos as ervas, mas matamos toda a vida que esteja no solo também. E deste modo, não usando, vamos beneficiar toda a vida, incluindo as popas. Por exemplo, o moscalego, que habita muito frequentemente nas casas e nas habitações à volta de Lousada, nos muros de pedra, também vai beneficiar das espécies que lá ocorrem. Temos os ouriços, que também, infelizmente, estão com as suas populações em declínio, e é frequente os ver à procura então dos pequenos invertebrados e outros animais que ocorram. Temos casos aqui mais raros, por acaso não se nota bem, mas pronto, isto é possivelmente o primeiro caso de uma mutação numa espécie de anfíbio, neste caso um tritão de ventre laranja, em que vocês têm dificuldade, mas está a preto o normal e aquele ficou todo laranja, porque tem uma mutação. Ou seja, no mundo inteiro, penso que seja o primeiro caso de registro desta mutação, e está num espaço verde. Se nós não tivéssemos as condições para estes animais conseguirem estar, ter alimento e reproduzirem-se, também é muito importante, os pontos de água nos espaços verdes, eles não estavam lá e se calhar nunca tínhamos encontrado este caso. Depois, beneficiar também então aqui o papel ativo das aves. Os espaços verdes são ótimos, por exemplo, para nós colocarmos, suportarmos com caixas ninho para as aves, abrigos para morcegos, os tais hotéis de insetos que já aqui foi falado. Os muros de pedra são fenomenais para imensas espécies se abrigar, e vocês veem aqui um pequeno chapim-rabilongo, que é uma espécie que se desloca bastante no território, se não tem um território fixo, eles andam em bando de árvore em árvore, e está a prestar o seu serviço porque ele está com uma lagarta no bico, e que se nós olhássemos para um ramo, pensávamos que era um pequeno ramo e nunca íamos encontrar este animal, e eles assim ajudam a controlar.
Espécies protegidas também é possível aparecerem nestes espaços. Este é um tritão palmado, é uma espécie com estatuto vulnerável em Portugal e que está também então a beneficiar das medidas que nós temos nos nossos espaços verdes. Temos aqui um espaço icónico de Lousada, temos a nossa Casa das Videiras, que é um espaço que serve de sede à nossa equipa de campo e é um laboratório vivo, digamos assim, que temos várias atividades e estava precisamente a decorrer uma atividade dentro com os participantes e tínhamos o ouriço cá fora também a assistir ao que estava a acontecer lá dentro. Pronto, outra espécie que, por exemplo, eu venho do Alentejo e que está a desaparecer em muitas áreas, que tem a ver com os nossos grandes lagartos, os nossos sardões, que também prestam um serviço muito importante e que o que ele está aqui a acontecer está a aproveitar uma oliveira que foi plantada, as oliveiras têm cavidades naturais, mas é importante não só ter o abrigo, mas também o alimento à volta. E muitas espécies de insetos estão a beneficiar das flores que então está no espaço verde e eles vão ter alimento para se reproduzir, neste caso até é uma fêmea que tem o seu território. E depois temos casos destes, nós quando pensamos, está bem, o espaço verde, ao longo dos anos, cortes sucessivos de estação ou aplicação dos herbicidas, qual é que realmente é a quantidade de espécies? O que é que nós temos lá de flora? Porque isto é muito importante, porque se calhar nos primeiros tempos nós vamos ter poucas espécies, é só dentes de leão, porque são as espécies resistentes que é o que nós estamos a promover nesses espaços. Aquilo que nós fizemos foi precisamente deixar de cortar, e nós por acaso até temos ali Vila das Camélias, mas isto é uma espécie autóctone, é uma prunela, e ficou a rotunda completamente florida, não foi plantado, não foi nada, foi só a regeneração natural e ficou lindíssima. E isto dá outra possibilidade, que tem a ver com o recrutamento. Ou seja, nós estamos a aproveitar estes espaços, que muitas vezes são desvalorizados, que têm centenas de espécies, nós identificámos 170 espécies de flora nestes espaços verdes, em Lousada, e nós podemos precisamente aproveitar este recrutamento, ou seja, virmos agora aproveitar esta espécie que está aqui com uma grande abundância, que no outro local poderia ser mais rara, apanhar as sementes e colocarmos e utilizar em outros locais, em vez de estarmos a comprar sementes que às vezes é difícil saber a proveniência. E nós temos também feito um pouco esse papel. Aqui temos mais as orquídeas, pronto, isto é a rotunda principal de entrada de Lousada, e elas passaram despercebidas, é incrível. Como é que tantas, se calhar, que existiam, passaram despercebidas e agora estão a aparecer por todo lado. Depois temos aqui os morangueiros silvestres também, que já de manhã também falámos nas espécies que são comestíveis e que nós podemos utilizar, temos imensas. A segunda população, por exemplo, de Lousada de Poejo, foi encontrada precisamente num dos espaços verdes. Eu, como alentejano, gosto muito de Poejo, cá no norte não é tanto assim. E temos, lá está, a diversidade. À medida que vamos deixando crescer, vão aparecendo as espécies. O que nós procuramos fazer este ano foi não deixar tudo por igual. Porque, como eu falei, isto interessa muito a gestão. As pessoas são um papel crítico, mas eles também têm um papel ativo nestes locais e são locais que eles usufruem. Ou seja, nós às vezes podemos ter uma área muito grande, não é preciso estar tudo assim florido com este aspecto. Nós podemos fazer cortes sucessivos e deixando de manchas em diferentes etapas de sucessão. Isto vai promover também que tenhamos não todas as espécies a ocorrer ao mesmo tempo, mas que se vão sucedendo. Porquê? Porque todos os polinizadores, eles têm uma abundância tremenda, uma incrível diversidade e muitas vezes dependem de flores específicas e então nós estamos a promover ainda um maior número de polinizadores. Aqui mais espécies, neste caso aqui é um espaço verde no Complexo Esportivo de Lousada, ou seja, não interfere nada porque ninguém vai para lá passear e estamos a aproveitar o espaço e a beneficiar até a qualidade de quem ali está a fazer o desporto. Pronto, e já me estendi um bocadinho, peço desculpa. Por este mundo de biodiversidade e o que é importante é a vegetação no nosso meio e nos parques e nas zonas e nas rotundas e nesses espaços entre as estradas para permitir que a biodiversidade e que a fauna e a flora viva connosco. Eu de facto, eu sempre vivi na cidade, sou uma pessoa que viveu sempre na cidade, não sou... e acho que os miúdos agora têm uma noção diferente do que se calhar a minha geração tinha com a mesma idade,
ou seja, os meus filhos, e se calhar pelos programas de educação ambiental que tão importantes são, veem abelhas e já não têm medo. Ou seja, já não têm medo das abelhas e dizem as abelhas não se pode matar. Por isso é bom, quer dizer que a comunicação e que as ações de sensibilização estão a chegar aos miúdos e eles próprios sabem que aquele tipo de flores, as amarelas, que são boas para as abelhas. Quer dizer que a nossa escola está a fazer também um papel importante na formação destes miúdos para que depois não digam que as ervas são lixo, não é? Se calhar é isso que muitas vezes nos traz cá. Em Caldelas, o processo foi simples, foi com a população, foi uma decisão, foi a autarquia que decidiu e foi simples para a população, precisou de acompanhamento de comunicação. O projeto Poliniza, por exemplo, do Laboratório da Paisagem, também já chegou, imagino que já chegou a Caldelas. É importante, por exemplo, aliar um bocadinho os centros de educação ambiental, os centros de investigação, os centros de desenvolvimento, são importantes para apoiar as medidas da decisão política, da decisão autárquica, para que os ajude mesmo a dizer isto é o melhor para o nosso local. A decisão, como disse, a decisão política, e nós temos sempre o cuidado de nos salvaguardarmos de uma opinião técnica especializada em qualquer área, que é para não sermos nós a dar a nossa opinião, porque não é efetivamente a nossa área, mas temos uma fundamentação técnica e isso as pessoas entendem. Portanto, a abordagem, quando nós abordamos a população e dizemos que não é a nossa opinião, é a opinião do técnico tal ou do Laboratório da Paisagem que nos tem acompanhado neste processo e tem sido para nós muito importante, e quando até nomeamos o técnico, há uma pessoalização e as pessoas acatam uma opinião técnica e acabamos por nos facilitar esta tarefa de explicação, que é uma tarefa inacabada, porque nós, quase que cada pessoa da freguesia é alguém que vê uma espontânea e que acha que não devia estar ali porque é um meio, nós temos uma realidade, temos um meio urbano e depois também temos uma franja lateral que é, portanto, de um meio mais agrícola, e depois ainda temos a parte ripícola, portanto, a parte da margem do rio, que no fundo são 3 áreas distintas e que temos um cuidado diferente para cada uma delas. No fundo, nós, os jardins, a estratégia que temos usado é fazer mudanças sem as pessoas darem conta. Ou seja, por exemplo, os jardins que tinham bastante... Pronto, estamos a transformá-los em prado. E é curioso que quando as flores começam a nascer, que é a altura em que o jardim está mais bonito, é quando nós temos mais pedidos para cortar, porque efetivamente o jardim está grande, não está cortado, não está verde. E temos esta competição porque nós olhamos para os jardins privados e neste nós olhamos, eu sou de olhar para os jardins privados e vejo jardins que eu não chamo jardins, chamo relevados, como oliveira, portanto, aquilo não é um jardim é algo que tem biodiversidade, portanto, aquilo é um espaço, um logrador que tem relva e uma árvore ou duas, assim uma coisinha pequenina, portanto, é uma competição. Depois também temos os relevados dos campos de futebol, que também competem muito, por incrível que pareça, com os jardins públicos e portanto, nos parques de lazer, mesmo nos jardins públicos,
nós estamos a fazer uma transição, ou seja, já temos muito prado, mas vamos cortando a miúde e cada vez vamos cortando menos, ou seja, com menor periodicidade para as pessoas se irem habituando. E essa, no fundo, é a estratégia que temos de mudança sem que as pessoas deem muito conta, porque senão é incomportável a quantidade de queixas que temos e temos de ter esta estratégia de alteração, do modo visual, não é? Quantas vezes nós temos que, numa abordagem na rua, temos que explicar a uma pessoa, mas aquela, já não lhe chamo ervas daninhas, que não posso, portanto, as espontâneas são plantas, mas aquilo, explique-me em que é que aquela franja ali de ervas incomoda. O que é que incomoda? Incomoda-lhe a passagem? Incomoda-lhe o que é? De que forma é? E as pessoas não conseguem explicar, ou seja, quando nós devolvemos às pessoas a solução e efetivamente qual é o problema, efetivamente as pessoas não conseguem justificar. E é aí que nós vamos ganhando, ou seja, é devolvendo, em vez de sermos nós a justificar, serem as pessoas a justificar o motivo do problema. Ora, isso tem-nos dado a nós algum conforto e uma mudança de comportamentos e alguma paz, porque não é fácil. Não é fácil. E como é que é em Fornelos, Sr. Presidente? A população está com a Junta de Freguesia nesta luta pela biodiversidade, pela ação climática também, por deixar as árvores crescer, por deixar que não tenhamos lajeados, como dizia ali o Sr. Presidente, que as pessoas gostavam era de ter lajeados branquinhos, sem ervas a nascer. Nós temos tido esse trabalho de sensibilização desde o início, né? Desde 2013 para cá. O glifosado foi uma das coisas que fizemos, mas nós temos um festival, que é um ecofestival, Terra Mãe, que é feito na freguesia e que foi apoiado, e eu sou um dos fundadores desse festival, e ao criar essa identidade de queremos ser uma freguesia ecológica, e depois aparece também a bandeira da ecofreguesia, as pessoas foram incorporando isso, e são ecofregueses, e temos ecofuncionários, e há pouco tempo construímos um ecoparque, tudo é ecológico, tudo é verde. E aproveitamos essa moda do verde, né, que é moda, e ainda bem que as pessoas começaram a ver que estamos no mundo e estamos ligados à natureza, ou que devemos estar conectados com a natureza. Então foi muito fácil as pessoas incorporarem esse sentido de responsabilidade pelo ambiente, que já vem das crianças, da escola. A escola realmente está a ter esse papel. O meu pai, por exemplo, acho que foi a geração que menos bem fez à terra, porque vieram na altura dos químicos, não é? Os engenheiros diziam, é preciso meter isto, é preciso meter aquilo, e eles realmente puseram cargas e cargas de adubos, fertilizantes, pesticidas, e esta nova geração, a minha e os meus filhos, já vem com outra mentalidade. E tudo vai do exemplo, não é? O exemplo do meu pai não foi o melhor, mas naquele momento era aquilo que se usava, e neste momento acho que as pessoas têm outra consciência. Então, ao fazermos diferente, não é? Os nossos filhos já vão fazer diferente. E a Junta de Freguesia tem um papel muito importante, porque a Junta foi uma opção, não é política, acho que é uma opção da natureza, uma opção lógica que se deveria tomar, era tentar dar o exemplo, pelo menos no que é público. E o que aconteceu em Fornelos é que as pessoas, aos pouquinhos, começaram também a seguir os exemplos. E isso foi o mais bonito. As pessoas vêm ter comigo da vida. Olha, já não meto adubo nas batatas, já não meto herbicida ali. Sabe? Eu fiz assim. E os mais velhinhos, quando digo mais velhinhos, as pessoas da geração do meu pai, porque a geração dos nossos avós, esses já não usavam, nem conheceram isso, não é?
A geração seguinte é que acabou por entrar nesse mundo dos químicos. Mas então, a melhor coisa que se pode fazer, claro que às vezes o legislar A legislação, é importante, legislar é importante, mas mais importante é mesmo o nosso contributo e o nosso exemplo. Nós não impusemos nada a ninguém, certo, mas fizemos. E as pessoas olharam, uau, está diferente, a freguesia está diferente. O trabalho que Guimarães está a fazer, Fornelos já o está a fazer também dessa altura. Estamos lá e então também somos a freguesia mais verde do concelho. E toda a gente se chegar a FAF, qual é a freguesia? É Fornelos. E as pessoas reconhecem-se nisso. mas portanto, isso é um bom reconhecimento. Sim, claro, reconhecido pelos bons exemplos que Exatamente. tivemos em relação E as juntas de ambiente. freguesia têm este papel, que são os agentes que estão mais próximos da população. Por isso, ter uma junta de freguesia consciente, com consciência ambiental, é de certeza absoluta que os seus cidadãos vão ser diferentes do que os cidadãos de outro local que não têm essa consciência. Isso eu não tenho dúvida e acho que é esse o trabalho a fazer. Eu fazia agora só aqui um bocadinho de pausa, antes de passar aqui para o lado esquerdo, perguntar se querem colocar alguma dúvida, entretanto, para isto ser para ser uma conversa mais animada, para não sermos sempre só aqui nós a falarmos. Eu não sei se quem está online também pode falar ou não faço a mínima ideia, mas pode, já me estou a dizer que sim. E não sei se há questões, se há perguntas. Aqui na sala temos alguma questão? Sim, se pudesse só, por favor, identificar-se, só para nós todos conhecermos. Eu sou Manuel Moreira, tenho representação numa Assembleia de Freguesia de Gondar. Maneiras que eu tenho feito, até mesmo com a Coelhos, não sei se neste momento até tem uma nova direção, digamos, muito obrigado. Tenho interagido mais ou menos até com a Coercos uma ou duas vezes relativamente aos herbicidas e nomeadamente até na minha freguesia Gondar. Eu tenho assistido também às assembleias de Guimarães e então tenho conhecimento, até porque estou presente e sei, que já foi posta a questão até por vários partidos políticos da utilização do herbicida. A ideia que eu tenho é que praticamente ainda não houve uma resposta suficientemente cabal que pudéssemos, e aliás, depois as freguesias também vêm por acréscimo, como é normal. Aliás, felicito até as freguesias que já estão a utilizar ou a não utilização desse método. Em Guimarães, eu pelo menos tenho conhecimento de duas, que é Caldelas e Exato. a Junta de Freguesia de Eirão, Santa Maria, Eirão, São João e Vermil. Aliás, isso foi um ponto de honra. As que assinaram Sim. o manifesto, não quer dizer, há muitas outras que também já não utilizam, mas não assinaram o manifesto. Muito bem. A minha questão é essa, quer dizer, de uma vez por todas, se de facto o género da questão é a utilização ou não, ou neste caso não, como é que a Câmara, se de facto a Câmara já tem uma posição firme relativamente a isto, que eu ainda não ouvi efetivamente qual é a posição da Câmara sobre isso, não é? O município já não usa, nós temos dois serviços que poderão usar. Assim está melhor. O município já não usa, já há muitos anos para cá, já não usa herbicidas, nem nos espaços verdes, nem nos espaços públicos, nos arruamentos, desde 2017 pelo menos. Não usa qualquer tipo de herbicida. Sim, quer dizer, da forma como E tem... em 2000 também assinou um manifesto com da Coercos. Não usa o glifosato e nem qualquer outro tipo de herbicida. Pois, mas então certamente devo ser eu que estou mal informado, porque eu sempre achei que era a posição do município, que era a posição da minha freguesia, na pessoa do seu presidente, que foi sempre uma posição muito dúbia. Aliás, eu próprio já enviei, que era a Coercos, e depois até reportei a mesma resposta à Junta de Freguesia e continuaram a não me dar uma resposta firme sobre o assunto. Portanto, confirma efetivamente então que não estão a ser utilizados. Não Muito bem. Em todas as freguesias. Não, nós na área da responsabilidade do município. Exatamente. Do Muito município. bem.
Sim, era. Sim. Assim como há 2 freguesias do Conselho que assinaram o Claro. manifesto, não é? As outras podem não usar e não assinar, depois cada autarquia, cada freguesia tem a sua gestão. Na área que o município é responsável, não isso. Muito obrigado. Sim, força. Era um bocadinho isto que eu agora já queria falar, que era assim mais para não sermos nós a expor. Nestes aspectos funciona, e então nos orçamentos das juntas de freguesia, a parte económica acaba muitas vezes por ditar uma opção ou outra. E da experiência que nós temos é que os benefícios da biodiversidade, da não contaminação das águas, do não vermos aquela paisagem seca, isso é aquilo que tem que mover todos os presidentes de junta, todas as pessoas, porque em termos da monda anual, isto tudo depende um bocadinho de, se calhar, numa fase inicial, para conseguirmos convencer a população que realmente há uma necessidade de manter a freguesia. Eu não gosto de dizer isto, muito entre aspas, limpa, porque eu acho que não é cortada que fica limpa, é exatamente com o verde é que fica limpa, isso é que fica limpo. Pode haver provavelmente um custo inicial mais elevado, mas depois, como tínhamos referido, se aos poucos e poucos formos habituando visualmente as pessoas a um corte que não fique aquele ponto descuidado, não é? Nós conseguimos ter contrapartidas económicas mais vantajosas do que o uso do herbicida, que eu nem sei o preço, porque nós nunca usamos e, portanto, mas imagino que seja mesmo muito caro, mas nem quero saber o preço, porque não é. Eu tinha aqui só uma questão, que é com os cemitérios. Fizeram-me essa pergunta e o que eu sei é autarquias europeias que há bastante tempo não usam este tipo de práticas. O que fizeram foi o esverdeamento dos cemitérios, ou seja, retiraram britas e deixaram prados naturais. Ora, em Portugal temos ainda aquela estética, pode às vezes as ruas e os espaços verdes já haver essa transição, mas nos cemitérios as cautelas terão que ser ainda maiores, porque as emoções das pessoas, aqueles espaços, é ainda mais forte. E não sei se alguém quer dizer o que está a fazer então com os cemitérios. É um aspecto interessante, porque é um sítio, e em determinados períodos do ano, ele tem que estar, foi agora, por exemplo, no dia de Todos os Santos, ele tem que estar irrepreensível. A nossa opção foi o prado, e portanto o cemitério neste momento não tem brita, não tem nada, portanto tem relva, e ela por isso simplesmente é parada como é parada no resto Mas foi o foco de maior resistência e de maior implicação, foi o facto de, segundo portanto, os fregueses, o cemitério estar descuidado. Foi o termo que utilizavam. Estava descuidado no sentido que tinha relva. E o ter relva para o cemitério é estar descuidado. Exatamente. E, portanto, foi por isso que nós fizemos ainda aquele teste com o ácido pelargónico, mas, na verdade, entre o ter relva e o ter relva chamuscada ou queimada, eu prefiro a relva verde. E acho que as pessoas também preferiram a relva verde e, portanto, agora é parada e não se fala mais no assunto. De notar que na minha freguesia não há implicação nenhuma com o uso de glifosato. As pessoas não querem, é muita erva. Agora, não tem necessariamente que ser, elas não querem saber como é que eu vou fazer, como é que nós vamos organizar os trabalhos. Elas querem, é um mínimo de, portanto, com ou sem glifosato, para elas é indiferente. Portanto, a opção aí é nossa e estamos a optar bem. Na sequência da intervenção ali do meu colega sobre os aspectos técnicos,
em defesa de todos os presidentes de junta que ainda não tomaram essa decisão e numa tentativa de os compreender, eu tenho que dizer também que, na verdade, há estudos que não são conclusivos de que o glifosato é perigoso, há outros estudos que dizem que não é perigoso, e o mais grave é que a nossa legislação não remete para nós termos um especial cuidado com eles, no sentido que nos dá a possibilidade de os utilizarmos. Ora, enquanto isso não mudar, enquanto não vier uma legislação clara, objetiva e proibitiva desse facto, nunca vamos ter resultados. Ou este trabalho vai ser muito gradual, numa inércia muito pouco acelerada, portanto isto vai demorar anos a conseguir. Por outro lado, penso que, e já aqui não está o colega da ANAFRE, eu disse-lhe para vir, mas ele tinha outros assuntos, penso que a ANAFRE e a Associação Nacional de Municípios tinham um papel importante na condução destes trabalhos. Se fosse possível, portanto, que eles ficassem, portanto, com o propósito de divulgar junto dos associados e junto das freguesias em geral este caminho que nós temos que fazer, eu acho que as freguesias conseguiam ouvi-los melhor, e se isso viesse misturado com outra coisa qualquer que até podia ser da parte do Estado uma ajuda, caso se viesse a concluir, porque não é muito difícil, de que este caminho envolve um envelope financeiro que podia ajudar também a isso, eu acho que por aí, com essa mistura, podíamos chegar portanto, a resultados mais rápidos. Agora falta saber se essas direções estão sensibilizadas para isso, mas acho que era importante trabalhar com eles, porque eles têm uma abrangência muito maior do que estar a trabalhar freguesia a freguesia. É um trabalho inglório. Era só. Antes só passar aqui. Relativamente também a Gondar, Gondar foi ecofreguesia, candidatou-se a ecofreguesias em 2021 pela primeira vez, o que para nós todos já é muito bom, porque quer dizer que está a começar a ter preocupações em ser monitorizado e em ver quais são as melhores práticas em termos ambientais para a sua freguesia. Foi em 2021, espero que vá novamente em 2022, porque próprio muitas vezes estes instrumentos são fundamentais até para ajudar as próprias juntas de freguesia, porque falam lá e veem outros exemplos de outras juntas de freguesia que fazem trabalhos interessantíssimos na área dos polinizadores, de crescer das ervas espontâneas, e isto vai-se replicando e nós vamos todos copiando uns pelos outros. E se Gondar e as outras freguesias estão no ecofreguesias é importante, porque também é uma forma de aprendermos todos uns com os outros. Não sei se há mais assim alguma questão, depois para passar ali ao colega de Lousada. Viriato Oliveira, sou daqui de Guimarães e gostaria de felicitar o painel todo com os exemplos que nos deram. Eu conheço bem o caso ali das Taipas. Lousada, conheço o projeto e gostaria também de felicitar ainda mais porque tenho a questão das árvores gigantes, o projeto de identificação das árvores gigantes e o seguimento. Acho que é um trabalho excelente e é por aí que temos de ir. E penso que, resumindo um pouco, acho que toda a gente, mesmo os que já arrancaram com o projeto de não uso dos herbicidas, temos que nos envolver mais com a questão científica e meter os jovens ao barulho, pôr toda a gente a trabalhar, fazer mais esse tipo de sensibilização que aqui o colega de Lousada fez, de fazer trabalhos explicativos, curiosos, a questão da curiosidade dos insetos, da identificação das plantas, etc. Aquela questão das orquídeas silvestres é super interessante e eu também conheço aqui sítios em que voltaram a aparecer, felizmente. E eu acho que
o passo a seguir é exatamente esse, é continuar a abranger as árvores e tudo, os animais, todas essas questões, a defesa geral da natureza e não só de um aspecto particular, porque tudo isto está ligado e está conectado e não são só as ervas espontâneas, são também as árvores que nós pensamos para as nossas cidades, são também os nossos campos, os nossos rios, os nossos peixes, as nossas aves e tudo por aí mais. Portanto, parabéns pela apresentação, gostei muito, e aos outros, portanto, parabéns também por serem tão resilientes nestas questões da não utilização dos herbicidas. Obrigada. Peço desculpa. Ainda voltando outra vez à questão, não de Gondar, mas dos rios, porque os rios não são pertença de ninguém, nem das freguesias, é de todos. Gondar fica exatamente no sítio onde o rio Celho vai desaguar ao rio Ave. E eu agora vou falar um bocadinho do rio Ave, porque aqueles atentados, neste preciso momento, hoje mesmo, ocorreu uma outra fuga de uso, que venha ali de empresas de uso, para o rio Ave. Aliás, sou abordado muitas vezes por esta questão, porque já é da parte de Pedome, digamos que já é de uma parte de Vila Nova de Famalicão, mas atendendo a que os rios, de facto, são de todos, não é? Não é pertença nem de Gondar nem de Famalicão, é uma coisa curiosa, quer dizer, a quem é que se pode reportar uma situação destas, sendo uma situação, são reincidentes um bocadinho na matéria. Eu tenho inclusivamente aqui uma foto, um filme, que pronto, é impossível de o pôr neste momento, mas que exemplifica a bandalheira, que é o termo, que está a ser utilizado ali no Rio Ave, porque o Rio Ave já foi há muitos anos, lembro-me até no tempo de Elisa Ferreira, quase limpo, entre aspas, não é? Quer dizer, isto vai continuar sempre assim, e o Rio Ave, de facto, é de todos nós. É um rio que eu conheço muito bem, da minha infância, assim como o Rio Celho. Gostaria de saber, nomeadamente, eu sei que a IAPA pode ter alguma, não digo responsabilidade nisto, mas de quem é a responsabilidade? Quer dizer, já foi chamada a GNR mais do que uma vez, as entidades já foram lá e a pessoa continua a reincidir um bocadinho na matéria. Quer dizer, não há nada a fazer sobre isto. Estamos a falar de um rio que é conhecido por todos, penso eu. Apesar de se afastar um bocadinho do tema que hoje viemos aqui falar, porque também se fôssemos falar dos rios, teríamos aqui outras sessões para falarmos sobre o rio e sobre esta questão de devolver o rio às pessoas. Eu não sei se a engenheira Crisália quer dizer alguma coisa. O processo que está a decorrer, pelos vistos, é mesmo esse. No ato tem que ver a descarga, tem que chamar o CEPNA e o CEPNA depois reporta. No CEPNA tem que reportar ao CEPNA, que é a Brigada de Ambiente da GNR, e depois eles reportam à APA, que é a entidade que depois dá sequência ao processo. Não pode haver nada, eu não chamaria drástico, tudo tem que ter eu sou compatível, eu compreendo muitas vezes esta questão ambiental com a economia, eu não sou assim tão bem. Mas depois de uma decidência tão grande, tantas vezes, não há uma forma de pôr ter uma coisa numa situação desta. O município não tem, digamos, autoridade. Por acaso está cá o município, mas até podia nem estar aqui o município de Guimarães, porque está a ser convidado o município de Guimarães exatamente como as outras juntas de freguesia. Eu ia passar a palavra à junta de freguesia de Caldelas, porque eu acho que tem alguma coisa para nos dizer sobre o Rio Ave. Sim, nós, relativamente ao Rio Ave, este e aquilo que disse, eu, pelo menos na freguesia, eu naquilo que conheço, o Rio Ave que falou e o Rio Ave que temos hoje em dia não tem nada a ver. Portanto, hoje em dia o Rio Ave é um rio limpo, pelo menos no nosso concelho é um rio limpo. E como tudo, não é? Como em todos os atos humanos, há sempre transgressões e na nossa freguesia o que fizemos?
Uma coisa muito simples, e aqui com o Laboratório da Paisagem, o devolver o rio às pessoas. Este processo de devolver as margens às pessoas é que permitem exatamente que haja todos os dias, a todas as horas, 1000 olhos para observar as nossas linhas de água. Esses são os nossos, os nossos, digamos, reguladores. Não. As pessoas, os nossos verdadeiros guarda-rios, exatamente. As pessoas, ponto. Esse é um aspecto. Depois, temos que aproveitar o talude do rio para exatamente fazer a sensibilização ambiental. Ou seja, aquele talude é intocável. Não se pode tocar. Tem que haver silvas, tem que haver espontâneas, tem que haver árvores, portanto, ripícolas. Essa margem tem que ser do rio, tem que ser da biodiversidade. E as pessoas têm que perceber que quando vão caminhar para a beira-rio, vão caminhar para a casa das cobras, vão caminhar para a casa das aves, para a casa dos insetos, não é? E, portanto, têm que perceber isso. E nós, na nossa freguesia, já temos isso. Esse é um aspecto importante em que as pessoas têm que agora saber a quem é que devem reportar. Normalmente, na nossa freguesia, já não me lembro de acontecer, mas se acontecer um episódio, acabam por nos reportar e nós reportamos ao CEPNA e as coisas. E aqui, lhe garanto, na Câmara de Guimarães, por experiência própria e há uns anos atrás, tem consequências, porque não temos nada a ver com o que tínhamos há uns anos atrás. E isso foi exatamente a ação da Câmara Municipal, intencional, da Vimágua e do CEPNA, portanto há aqui uma conjuntura nesse aspecto. Outro aspecto também é importante, que são a utilização, a fruição das águas pelas pessoas. Ou seja, no nosso concelho e em todos, nós colocarmos as pessoas a tomar banho no verão. E aí, uma empresa ou alguém que é prevaricador vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer uma descarga, porque sabe que depois há pessoas, há crianças, e aí nós também conseguimos que não haja qualquer descarga sobre o Rio Ave, pelo menos ali naquela ao nível concelhia, vou-lhe dizer, é muito raro hoje em dia já ouvir de uma descarga, e sempre que há, ela é detectada. Isso é importantíssimo, e detectada por cidadãos. Isso é importantíssimo. Não pode haver um guarda-rios, uma pessoa a percorrer, porque aquilo são descargas muito rápidas e é muito complicado detectar o infrator. Não, eu coloco sempre o ónus no prevaricador. Portanto, há uma entidade que pode ser fiscalizadora. O ónus do problema é sempre do prevaricador. A fiscalização pode eventualmente dar conta ou não. Nós também temos muito mau estacionamento e ele não é todo detectado. E nós próprios também fazemos atentados ao ambiente e também não somos detectados. Sinceramente, voltar um dia destes a tomar banho no Rio Ave, como eu fiz quando era miúda, tantas vezes ali nas Caldas das Taipas. Exatamente. E em Lousada. As pessoas são difíceis, são atentas, são participativas, são resilientes. Fale-nos um bocadinho da vossa relação com a população, a comunicação, o que é importante nós todos aprendermos aqui uns com os outros, que isso foi para isso que viemos cá hoje. Pronto, como eu falei, todas as atividades que nós procuramos desenvolver em termos de conservação no município é sempre relacionado também com a população. Obrigado. Pronto, procuramos sempre então sensibilizar, desde os mais pequeninos. Ainda agora estive a falar sobre anfíbios, todos os jardins de infância, que é um tema que sempre os pais adoram, de certeza, os chapos e as rãs e tudo mais.
mas até aos mais velhinhos também. Ou seja, procuramos sempre envolver as pessoas. Neste momento já temos em vigor novamente este ano o Plantar Lousada, por exemplo. É uma atividade aberta a toda a população. Todos os fins de semana, não, 2 fins de semana por mês. Quem quiser vem, vai decorrer amanhã e vai nos ajudar também a reflorestar não só áreas particulares, geridas pela Câmara, privadas, que os proprietários colaboram connosco e permitem então, por compreender a importância do trabalho que nós fazemos, que nós vamos lá reforçar um bocadinho áreas dedicadas à conservação no terreno deles, mas também, por exemplo, estes espaços verdes, também é possível assim. Claro que temos, como em todo lado, aquelas pessoas mais reticentes e que gostam de confrontar, mas nota-se já uma mudança de consciência da população e as pessoas gostam muito de felicitar o trabalho que nós fazemos. Por exemplo, no caso das orquídeas, que há bocado estava a falar, é uma espécie que eu pensava que era desconhecida por não sabermos que estava ali, mas por acaso nós estávamos a montar um hotel de insetos, que foi de um aluno que ganhou um prémio, ele é que decidiu montar, conceptualizou aquilo tudo, veio os colegas todos da escola e fomos ao parque urbano para instalar, e estávamos lá e passou um senhor, eu vi que deixaram ali as orquídeas e gostei muito de ver, que é o serapião. E o serapião, sim, eu quando era pequeno eu via muito essas orquídeas e as chamávamos serapião, e até damos esse nome às pessoas que têm a língua muito comprida e que dizem mal. Então é um bom nome para as pessoas que muitas vezes vêm confrontar-nos. Porquê? Porque é muito mais fácil as pessoas chegarem ao pé de nós e dizer mal. Isto está mal feito, vocês não querem saber. Para felicitar às vezes é mais difícil. E as pessoas estão prontamente para isso. Mas por isso é que eu digo que é importante sensibilizarmos quem anda no campo, as pessoas perceberem porque é que estão a fazer para dar a primeira entrada, em vez de às vezes entrarem em conflito, que é o que também é possível. Mas sim, temos uma imensa adesão, as atividades infelizmente estão sempre lotadas, nós já não somos muitos, mas não conseguimos dar conta a tantos pedidos e tantas atividades que fazemos, que às vezes chegam a ser 4 e 5 por dia, sem ser num evento específico. Porque os membros dividem-se, cada um está para a compostagem, outro está a fazer uma saída nas micro-reservas, outros estão a fazer uma plantação, e procuramos assim envolver a população toda e perceberem que o que nós estamos a criar é para eles, é para todos. Por isso é que muitas vezes até as nossas micro-reservas, que são áreas que nós estamos a nível camarário a recuperar, para salvaguardar o património, são abertas, é para a população. As pessoas podem ir perfeitamente lá e estarem a usufruir do espaço. E por isso é que também procuramos um pouco, ou seja, não ser tão... só recuperar o ambiente em si, floresta, e as pessoas não poderem ir para lá, mas criarmos alguns pontos de interesse em que as pessoas possam interagir com eles. Nós, por exemplo, para a madeira morta, existem as podas, há realmente abates que são necessários de fazer das árvores, e nós, em vez de estarmos a permitir que essa madeira desapareça, estamos a tentar devolvê-la ao sistema, como, por exemplo, a criação de anfiteatros de madeira morta. Quem já viu o Game of Thrones, por exemplo, já viu aquele assento todo engraçado, nós criámos isso com troncos de madeira e as pessoas adoram ir para lá e sentam-se, parecem uns reis no meio da natureza. Por isso sim, cada vez mais nota-se a mudança da consciência, o envolvimento da população, pessoas diferentes, e nós procuramos sempre dar resposta, o que às vezes é difícil, porque já temos um grupo muito fiel que adora as nossas atividades e vem sempre participar. Outro elemento muito importante foi a criação de material didático. Pronto, desde o início procuramos, mini-guias de campo, é muito simples, fazemos aqui uma amostragem, inventariamos as espécies para acompanhar, para reforçar, para as pessoas, se quiserem consultar, podem fazê-lo, e a literacia nas escolas. Contar as histórias que as crianças já conhecem, mas dar-lhe um toque de natureza para elas começarem a reconhecer alguns elementos e para não irem assim para o meio do campo e não darem valor a nada. Assim já sabem, olha, aquele ratinho apareceu na história e se calhar não faz mal. Pronto, é uma forma de cativar e é repensar a maneira às vezes como abordamos, porque as pessoas têm um papel fundamental em tudo o que nós fazemos. Outra questão, muitas vezes, que nós temos alguma dificuldade e que passamos um bocadinho todos por isso, é a capacitação mesmo também dos nossos trabalhadores, dos trabalhadores das autarquias, das juntas de freguesia. Crisália, qual é o papel que se deve ter mesmo com os trabalhadores? Porque eles estavam habituados a usar glifosato, eles estavam habituados, se calhar, há uns anos atrás, de algumas maneiras, a cortar de formas que não se deve cortar. Estavam, se calhar, habituados a usar os relevados bonitos, os campos de futebol, como tanto gostamos, não é?
e que são todos verdinhos, ali o campo de futebol que só falta a bola. O que é que se deve trabalhar também com os nossos, não só com a população, mas também com os nossos trabalhadores, com os trabalhadores das nossas autarquias todas? Sim, é extremamente importante trabalhar com eles, até porque eles são trabalhadores, mas também são cidadãos e munícipes, por isso levam também as experiências para depois para casa e, por exemplo, no caso dos espaços verdes, muitos trabalhadores têm as suas quintas também. E depois aplicam o que aprendem e transmitem. A primeira reação já não devíamos fazer assim, acho que se calhar temos que pensar, temos que trabalhar de outra forma, é sempre, mas eu sempre fiz assim. O meu pai fazia assim e assim é que vai dar certo. Ó, engenheira, veja lá que isto não vai correr bem. É a primeira resposta sempre. Primeiro, e depois uma pessoa tenta... bem, como eu costumo dizer, sensibilizar e procurar sempre também parceiros que, para não sermos nós a dizer se calhar assim é melhor, a política de professor Fonseca também funciona muito bem, que é chamar pessoas externas à organização para eles verem como é que funciona e perceberem. Por exemplo, o laboratório nisso tem sido um grande aliado em todas as alterações mais significativas que pretendemos fazer. Por exemplo, um caso na parte da limpeza dos rios, em que o laboratório deu uma formação aos operacionais e aos técnicos e que acompanha os trabalhos e para eles perceberem que a forma de fazer hoje pode ser diferente e pode igualmente ter bons resultados, mas é sempre difícil, eu acho que para todo o ser humano, não é? Acho que está intrínseco em nós, a mudança é sempre difícil. E o perceber que eles podem obter o mesmo, conseguimos chegar todos ao mesmo resultado de forma diferente, é mais ou menos como há um tempo atrás era o trabalhar em segurança, o implementar as medidas e fazer com que eles trabalhassem equipados, acaba por ser um bocado a par dessa experiência, o mudar esta política de dizer mas nós temos que cortar, porque senão depois a máquina vai ser mais difícil, nós já não vamos conseguir ir lá com esta, já vamos ter que fazer tudo manual, vamos deixar crescer muito e temos que, depois nós passamos, as pessoas reclamam porque nós é que não queremos fazer. Sim, é um trabalho diário que tem que ser feito de sensibilização também com os trabalhadores do município, é verdade. Que isso também é um problema que passa um bocadinho por todos nós. Eu lembro-me só assim de uma história muito, muito curta, que estava numa apresentação de Guimarães e de repente uma técnica do laboratório da paisagem apresenta o que se deve fazer e o que não se deve fazer. E eu nunca mais me esqueço, que isso já vai há uns anos, e ela apresenta uma área verde do que não se deve fazer. E eu só olhei assim para trás e disse assim, fomos nós que fizemos aquilo. Por isso nós também fazemos as coisas mal e também aprendemos com o laboratório da paisagem, aprendemos todos e a partir daí não volta a acontecer, não pode, até nós ficamos, isto não podia ter acontecido porque houve espécies ali que foram cortadas que não deviam ter sido cortadas e eu acho que esta ligação e esta ligação às pessoas, ligação dos políticos, esta capacitação, formação é muito importante. Eu não sei se a Ave quer dizer alguma coisa. Esta... Nós estamos poucos, mas este é um trabalho excelente, esta questão, esta abertura por parte das instituições, percebermos que há pessoas que já começam a fazer este trabalho, o caminho não está feito, há muito para caminhar, mas aquilo que eu acho que eu sinto aqui é que estamos todos, eu acho que há vontade para fazer este caminho e uma coisa que me toca é a questão da humildade da parte da Câmara, de estar aqui presente, não é? Esta abertura que começa a haver, não é? Que já se sente do município também e das entidades que no fundo são quem depois faz a gestão da abertura para começarmos a conversar, não é? Porque é isto que é importante, acho que sim, acho que é, acima de tudo, estão de parabéns. E é muito importante essa questão daquilo que nós vamos percebendo, que na realidade aqui no laboratório
está a ser feito um trabalho magnífico nesse sentido. Acho que é dar os parabéns, e dar os parabéns a todos os que estão aqui, porque já vão fazendo esse trabalho e que acabam por ser luz para aqueles, não é, que querem trabalhar, e nós só ganhamos com isso. Nós somos cidadãos, nós somos cidadãos que queríamos ver esse caminho e que também desejamos, e lá está. Nós próprios, como associação, também sabemos, também estamos a aprender. Nós desejamos isso, não é? Nós desejávamos que as nossas câmaras caminhassem nesse sentido e percebemos que já vai sendo feito esse caminho. Para nós é ótimo. Está bem? É isso que eu gostava de dizer. Não sei se temos mais alguma questão, não sei se quem nos está a ouvir também quer colocar alguma questão, quem está via remoto. Não há remotos, há presentes. Não sei se mais algum dos meus colegas há. Vamos ter uma participação online. Ok, nós estamos aqui, ainda somos uns 13. Não, eu sabia que estavam, não queria fazer perguntas. Ok. Pronto, eu já intervi de manhã, a convite da Alexandra. Eu me chamo Fernanda Coelho, fui uma das fundadoras do grupo Sinta-se Herbicidas, mas faço também parte de um outro projeto que nasceu aí a norte, que acho que é bastante interessante, que se chama A Recoletora. E a Recoletora foi um dos projetos selecionados o ano passado no âmbito da Bienal de Design do Porto. Do Porto. E que pretende dar a conhecer as ervas espontâneas, toda a flora. Aquilo inclui botânicos, biólogos, fotógrafo, uma nutricionista, e temos feito várias coisas aí a norte. Temos uma exposição, eu coloquei os links aí no bate-papo, temos uma exposição no SEMIA de Viana do Castelo com fotografias em outdoors nossas, fotografias de grande formato, temos urtigas, temos sabugueiro, temos silvas, hortelãs bravas, várias plantas. Eu fiz os textos sobre as plantas e o fotógrafo Alexandre Delmar fez as fotografias. É uma exposição que está muito bonita, muito educativa, mas no SEMIA está associado à ecologia, obviamente, mas depois tivemos em Esposende, a semana passada, também num outro projeto, a convite da Câmara de Esposende e da Associação Ecológica do Rio Neiva, e que pretende juntar ambiente, arte e comunidade. E nesse âmbito também fizemos um passeio botânico e depois cozinhou-se com as ervas que se colheram ali na beira do rio, e foi muito. E temos feito muitas coisas nos baldios do Porto. É um projeto que vai no link, que depois se calhar podem espreitar, está mais ligado às artes, mas através das artes também chegamos às pessoas interessadas na conservação deste conhecimento e na valorização desta flora espontânea. E pronto, é isso que eu de manhã não mencionei esse projeto, se calhar há pessoas que já o conhecem, outras que não. Essa exposição que está no SEMIA poderá vir a ser itinerante também. Pronto, se puderem, vão lá espreitar, falem com o SEMIA. E vamos todos trabalhar nessa direção. Dou os parabéns à Lousada, e peço desculpa porque eu de manhã enganei-me, mencionei-vos Lousã em vez de Lousada. Eu acompanho o vosso projeto há muito tempo, até tivemos o ano passado, nesta altura, em Cabo Verde. Vocês estiveram a apresentar lá o vosso projeto e eu estava lá também, portanto, no encontro de educação ambiental das comunidades da lusofonia, de portuguesa. Portuguesa não, porque não havia espanhóis, não havia galegos. E portanto, já vos acompanho há algum tempo, e parabéns, porque acho que estão a fazer um excelente trabalho. E pronto, e agora temos que fazer esta bola de neve crescer. É muito devagarinho, é um trabalho difícil, mas pronto, não é impossível. E muitos autarcas a comprovarem que não é impossível. E temos que remar todos nesse sentido, e o trabalho com as escolas é absolutamente fundamental para a aceitação, não só das plantas, mas tudo que depende das plantas, não é? De todos os répteis, os insetos e as aves. Portanto, educar a população mais jovem e mais velha para a aceitação, para a integração
destes seres vivos todos no nosso dia-a-dia, não é? Nas nossas vidas, porque criou-se aqui uma fitofobia, não é? Eu gostei muito de ouvir isto repetido várias vezes por várias pessoas, porque eu estou sempre a dizer isso também, que é que as plantas não são lixo, as ervas não são lixo. E muitas vezes limpam-se essas bermas, que é uma coisa que eu não entendo, quando são as valetas que estão fora a água, entende-se. Agora, há muitas bermas de estrada, em plena época de floração, vai-se lá e corta-se aquilo tudo, e depois deixa-se o lixo, um verdadeiro lixo todo por baixo, não é? Os plásticos, os fios das roçadeiras, essa coisa toda, ninguém apaga as latas, todo esse lixo. Isto é lixo, ervas não são lixo, e é meter isto na cabeça das pessoas, que é um trabalho difícil. Mas pronto, dou-vos os parabéns, estou muito contente de estar por aqui a ouvir-vos e de... Pronto, desculpa que estou a ficar, e é isto que eu queria dizer, basicamente, e obrigada. Muito obrigada, obrigada pela partilha e pela transmissão desse projeto piloto da Recoleitora, que acho que depois vamos todos... Desculpa interrompê-la, e tivemos aí em Guimarães, isto que eu acho que às vezes os diferentes departamentos dentro dos municípios não estão a par dos projetos que nós tivemos aí há um mês no como é que se chama, Centro das Artes de Guimarães, no CIAGE, a fazer um projeto associado também a esta discussão. E foi muito interessante, montamos uma mesa grande cá fora, com várias plantas para serem identificadas, e depois, isto é uma história engraçada, eu vou ser breve, passaram 4 ou 5 pessoas, imigrantes, em França, e havia o Rumex acedosa, que é o que em França se chama osei, e aqui em Iva Norte se chama a erva vinagreira, e então ela disse: olha, osei. Eu disse: não, isto aqui em Portugal chama-se vinagreira. Mas a gente não come isso, só em França. E também em relação ao dente de leão, que é o pissenlit, e que eles lá comem, não é, em francês, mas que aqui não, aqui acham a vivência deles do campo e destas plantas, seriam as jovens, não é, enquanto futuros imigrantes, era uma outra vivência do que a vivência que será agora em França. A relação com as plantas era muito diferente, não é? Eu achei graça às pessoas em França comerem, mas aqui não, aqui é para os colegas. E pronto. É isso. Muito obrigada mesmo por essa informação e por reforçarmos que as ervas não são lixo, nem são as ervas, nem são as folhas das árvores, que também temos sempre esse problema que daria para outra sessão, que as folhas das árvores, quando caem, também não são lixo. Obrigada a todos. Nós já estamos no tempo prolongado, não vai haver sessão de encerramento, porque eu acho que ganhamos mais em ficar com as últimas informações estas. Acho que tudo a mais é para estragar. E agradeço a todos terem ganho este tempo numa sexta-feira à tarde de nos ouvir, de conversarmos. Obrigada ao painel, obrigada por se terem deslocado a Guimarães, obrigada a quem está online. Um especial agradecimento à Presidente da Quercus, na pessoa de Alexandra Azevedo, porque de facto foi a grande impulsionadora deste seminário e que desde há 6 meses que anda a falar connosco sobre isto e conseguiu esta plateia, conseguiu que estivéssemos cá todos e conseguiu que viéssemos falar todos na mesma língua e a aprender todos uns com os outros. O meu obrigado. Em nome do município de Guimarães e do Laboratório da Paisagem. Está bem? Obrigada.